Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais um encontro semanal nosso e me sinto muito feliz de estarmos aqui reunidos. Glória a Deus. Devemos usar os instrumentos que Deus nos dá para a paz, para a divulgação do seu reino, para a edificação das almas. E nesse sentido o YouTube é muito bom. E gostaria de abençoá-los com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a graça, o poder de Deus possa visitar cada um de vocês. Que a mente de vocês seja cativa por Cristo e que possa ouvir a palavra e crescer no conhecimento e na graça. Também gostaria de pedir que vocês possam se inscrever no meu canal e também mandar para os seus contatos, amém? Hoje gostaria de falar a respeito de que a quanto nós vamos experimentar de Deus, não depende de Deus, depende de nós. Sabemos que o primeiro movimento para a nossa espiritualidade vem de Deus para conosco, não é? Ele nos chama, ele nos puxa com cordas de amor. Mas uma vez que nós venhamos a conhecê-lo como o único e verdadeiro Salvador de nossas almas, depende de nós, não é? A intensidade, a reciprocidade para este amor, para que possamos verdadeiramente experimentar mais e mais dele. Amém? Então hoje iniciamos com o versículo em Marcos capítulo 9, versículo 23. E a palavra de Deus diz assim: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O quanto eu e você vamos experimentar de Deus, o limite não está em Deus. Por mais que você pense, não, Deus tudo pode, tudo faz, não. Deus tudo pode, tudo faz. Mas o limite para buscar, não é, essa reciprocidade de Deus para as nossas circunstâncias depende de quanto o buscarmos e quanto crermos, porque ele já inicia dizendo que tudo é possível ao que crê. Se Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, opera todo tipo de milagre, de intervenção, todo e qualquer nível de conquista. Então a pergunta é, o limite está em quem? Se tudo Deus pode. O limite não está em Deus, o limite está em nós. E é importante que você saiba disso. Glória a Deus. Ou seja, o mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé. As pessoas precisam parar de achar que Deus responde necessidades. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Se fosse assim, se Deus respondesse necessidade, todo necessitado estaria atendido. E a gente sabe que não é bem assim, nem todos os necessitados, e até mesmo nós, não é? Quando temos uma grande necessidade, mas não temos uma fé em proporção, também vemos no decorrer da nossa vida uma lacuna, um período sem resposta. Mas quando passamos a entender que Deus responde fé, vamos experimentar o mover de Deus para nós. Amém? Mas por que isso? Porque a palavra de Deus diz que em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos separados de Deus, não é? Devido ao pecado. O homem já nasceu em pecado, separado de Deus, sentenciado ao inferno. E precisamos de salvação, que Deus nos providenciou em Jesus. Agora, as pessoas não são salvas porque elas precisam de salvação. Sabemos que a pessoa precisa de salvação, mas não é por essa necessidade que ela será salva, não é mesmo? Então a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê seja salvo, como está em João, capítulo 3, versículo 16. Então, a pessoa não é salva porque precisa de salvação. Ela é salva porque crê. Verdade? Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Do mesmo modo, podemos observar as nossas necessidades financeiras. Então, a pessoa fica murmurando diante de Deus, mas eu estou precisando e o Senhor não faz. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Também, questão da saúde, a pessoa tem uma enfermidade, necessita realmente de uma intervenção de Deus e ela diz, eu estou doente e o Senhor não faz. Mas Deus não vai responder necessidade, vai responder fé. E olha que a sua fé não precisa ser muito grande. A sua fé, mesmo sendo do tamanho de um grão de areia, não é? Ou de um grão de mostarda, não é? Deus responde, mas é necessário fé. Então, se você e eu vamos experimentar de Deus algo que é proporcional à nossa fé e queremos mais, teremos que investir no crescimento da nossa fé. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Investimento na fé está em estarmos entre os irmãos, congregando entre os amados, ouvindo a palavra de Deus. Precisamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus, diariamente, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus é semente de fé. Quanto mais plantamos essa semente em nosso coração, mais nós colhemos o fruto da fé. Aleluias! Mas o que significa ouvir a palavra de Deus? Verdade que precisamos ouvir, mas como? Significa dar atenção à voz de Deus que fala ao nosso espírito através da sua palavra escrita. Significa não apenas ler a Bíblia, mas estudá-la, compreendê-la, analisá-la. Significa não apenas ouvir pregações, ensinos, mas avaliá-los à luz da Bíblia, discernindo o que é verdadeiro do que é falso. Significa não apenas aceitar a palavra de Deus, mas aplicá-la à nossa vida, obedecendo aos seus mandamentos e princípios. Ouvir a palavra de Deus é um ato de fé, é um ato de humildade, reconhecendo que somos dependentes de Deus e de sua graça. É um ato de submissão, rendendo à vontade de Deus e aos propósitos dele para conosco. É um ato de adoração, louvando a Deus pela sua bondade e fidelidade. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Uma vez perguntaram a Kennedy Hagin. Kennedy Hagin foi um grande ministro da Palavra de Deus, ele tinha muitos resultados em curas divinas, não é? Então foi perguntado a ele por que ele aplicava tanto tempo pregando a palavra antes de orar. Querendo dizer, por que você já não ora e cura essas pessoas logo, não é? Como se as coisas fossem fáceis assim, como se as pessoas pudessem receber a cura sem crer, e sem crer na palavra de Deus, não é? Não é crer no homem, o homem ora e ele cura. Não, ele não cura. O que cura é a fé, e a fé que vem da palavra de Deus, a fé que vem da pregação que é em cima da palavra de Deus. Então ele respondeu exatamente isso. Eu preciso fundamentar essas pessoas na fé, para que elas cresçam em fé,
para que elas possam receber a cura e também manter a cura, certo? Muita gente vai a um culto muito caloroso, muito esfogueado, não é? E recebe uma cura. Chega em casa, a mente começa a devanear, não é? Crer, não crer, quem sabe, não sei, e quando vê, perdeu a cura. Para você manter a sua cura, a sua bênção, vocês têm que estar firmado na fé, crendo que o Senhor fez e o que Ele fez está feito e não vai voltar atrás. Amém? Então, Randy Regra dava essa orientação e também ele disse que devemos ser seletivos na nossa leitura, porque algumas leituras podem abalar a nossa fé. Temos que ter cuidado com o que nós nos alimentamos. Há um ditado muito citado em questão de dieta natural. Uma dieta natural depende muito do que a pessoa come, tanto que é dito que nós somos o que comemos. Da mesma forma, na vida espiritual, nós somos o que lemos, né? Então, nós temos que ver que é muito importante para nós que nos dizemos crentes, que somos crentes, que cremos na palavra do sacrifício de Jesus, meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia. Aleluias! Glória a Deus! Então, sem fé, eu e você não iremos muito longe. Necessitamos da fé. A fé é um caminho, né, para percorrermos nele e chegarmos ao alvo tão desejado. Aleluias! O que Deus fará na minha e na sua vida é do tamanho da nossa fé. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 18 e 19, no Velho Testamento, né, 2 Reis, nós vemos um exemplo muito, muito interessante. Então, o profeta Eliseu estava já no seu leito de morte. O rei de Israel, chamado Jeoás, foi visitá-lo. Chegando lá, não é? O rei Jeoás estava passando por um aperto muito grande, exércitos e mais exércitos, inimigos e mais inimigos o cercando. Eliseu, mesmo no leito de morte, deu para ele uma palavra profética. Disse para ele: abre a janela, porei a minha mão sobre as tuas mãos e você atira flechas por essa janela da terra. E Deus vai te dar vitória completa contra os seus inimigos. O rei Joás realmente fez o que ele orientou. Estendeu o arco e realmente mirou pela janela. Enquanto isso, o profeta Eliseu colocou a mão sobre a mão dele e ele atirou a primeira flecha, a segunda flecha, a terceira flecha e parou. O profeta olhou para ele e disse: por que parou? Se você tivesse lançado 5, 6, 7 flechas, você exterminaria todos os seus inimigos. Mas como você só atirou 3 flechas, você vai vencer os seus inimigos 3 vezes. Querendo dizer com isso que não seria suficiente. Querendo dizer com isso que ele usou da fé dele muito pouco. Amados, é muito importante sabermos que, embora nós temos uma promessa de Deus, não é? As coisas não são fáceis para nós, viu? Nós temos que verdadeiramente exercitar a fé, não é? E realmente ir firme, segurando aquela promessa de Deus, não é? Sem fraquejar, não é? Então, o rei Joás, ele ou teve pouca fé para lançar tão poucas flechas, ou confiado na palavra de que ele ia vencer todos os inimigos, disse: 3 vezes que eu lutar será suficiente. Mas não foi, não é mesmo?
Então, se eu e você não compreendermos que estabelecemos limite e que nós podemos intencionalmente remover os limites que nós estabelecemos, nós também limitamos a Deus. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, tudo pode, tudo faz, mas para a questão do homem que tem livre-arbítrio, é necessário removermos limites e exercermos a nossa fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que somos justificados pela fé e só temos acesso a Deus e a Jesus Cristo pela fé. Aleluias! Agora, quanto de fé eu e você iremos manifestar depende da nossa decisão de crer, decisão de manifestar a nossa fé, confiar em Deus e exercitar a nossa própria fé. Devemos valorizar ou cuidar dos interesses de Deus, porque Deus cuida dos nossos interesses. Isso é demonstrado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vemos em Êxodo, capítulo 34, no versículo 23, que Deus estabelece 3 datas fixas. Essas datas eram datas comemorativas de festas, às quais os homens deveriam subir até a presença do Senhor. Esse pedido do Senhor começa já no tabernáculo, quando havia o tabernáculo, né? E deveria ser feita essas 3 festas. As 3 festas principais, porque temos registrado na Bíblia outras, mas as 3 principais eram os pães asmos, né? Que era, aleluias, a festa da Páscoa. O tabernáculo, que também está registrado como a festa das cabanas, e o Pentecoste, a festa das colheitas, no qual, no Novo Testamento, veremos que é em Pentecoste que se desce o Espírito Santo. Amém? Para toda criatura que crê no sacrifício de Cristo. Então, este estatuto começou, como já disse, no tempo do tabernáculo e continuou após a construção do Templo de Jerusalém. Então, todo homem deveria subir até ali no Templo de Jerusalém para adorar o Senhor 3 vezes no ano nessas festividades. Mas Deus sabia muito bem que os homens temiam ausentar-se de suas terras, de suas possessões, não é? Porque eles haviam entrado na terra prometida, não é? E se estabelecido nessa terra através de conquista, através de expulsar os ocupantes que ali estavam, os ocupantes os quais Deus ordenou que os expulsasse, não é? Deus não estava se agradando daquelas pessoas que ali estavam e Deus ordenou aquele povo escolhido, né, para que os expulsasse e lá ele se estabelecesse. Mas agora teriam que subir até Jerusalém para festejar essas terras e havia uma insegurança no coração desses homens. E Deus vai e dá a eles uma palavra de segurança, de vitória, dizendo em Êxodo 34, versículo 24, que o que ele faria para aqueles que subissem para adorá-lo. Então ele diz assim: porque expulsarei as nações diante de vocês, aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando compareceres à presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes ao ano. 3 vezes. Aquela terra desguarnecida de guerreiros, e Deus estaria ali cuidando, e ninguém iria cobiçá-la e nem tampouco desapropriá-la, não é? Porque o Senhor Deus cuidaria da terra.
Aleluias! Isso Deus está dizendo, que se você me coloca em primeiro lugar, né? E se vocês subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Ninguém vai invadir aquilo que vocês receberam de minhas mãos. Porque enquanto vocês cuidam dos meus interesses, eu cuido dos interesses de vocês. O interesse de Deus é que nós venhamos adorá-lo, bendizê-lo, vivermos as maravilhas do Senhor e também testemunharmos do poder de Deus em nossas vidas, né? E nós vemos o mesmo espírito a respeito dessa questão de colocar Deus em primeiro lugar em Novo Testamento, em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glorificado seja o Senhor. Então nós vamos compreender melhor o versículo 33, que é uma conclusão do que o Senhor vem dizendo, não é? Desde o versículo 25. Então, a partir do versículo 25, Jesus está falando a respeito de não ficarmos preocupados com o que nós vamos, né, comer, beber, em relação ao nosso corpo, ao que nós iremos vestir. Que isso não seja para nós uma ansiedade ou uma preocupação. Então, por isso ele diz, buscai o meu reino em primeiro lugar, e a minha justiça, e o resto vos acrescentarei por acréscimo da minha misericórdia. E Deus é fiel. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Isso é a reciprocidade de Deus, é a resposta de Deus para as nossas atitudes de fé. Glorificado seja o nome do Senhor. Quanto maior o nosso nível de entrega, mais profundo será a intervenção de Deus nas nossas vidas. Nossa entrega a Deus será benéfica a nós, porque Deus sempre faz mais por nós em retribuição à nossa dedicação a Ele. O que nós podemos dar a Deus? O que nós podemos dar ao nosso Criador e Salvador, não é? A nossa adoração, a nossa fé, a nossa obediência. Em contrapartida, em reciprocidade, Ele fará com que tenhamos uma vida longa, próspera sobre essa terra. Amém? Com paz, tranquilidade. Aleluias. Quando você se esvazia do seu eu, do seu ego, e confia em Deus, abrindo mão de atitudes egoístas, quando o homem dá ouvido a Deus e não dá crédito ao diabo, Deus trabalha de forma maravilhosa na vida dos que creem. Precisamos crer que Deus deseja o nosso melhor. Devemos crer que o Senhor nos guarda, nos livra pela frente, por trás, da direita, da esquerda. Deus está sempre no comando. Não importa o que aconteça. É certo que, devido a muitas coisas acontecerem, estando neste mundo caído, também vemos o reflexo de muitas coisas. Mas aqueles que estão em Cristo, abaixo de suas asas, não é? Serão livres de todas as suas aflições. Amém? Vamos orar? Deus de mistério, Deus de provisão, Deus de reciprocidade, Deus que vem ao encontro do homem e da mulher que busca, que se esvazia do seu eu, do seu ego, que se busca cada vez mais e que, através dessa busca, se revela com dons, com paz, com o sobrenatural. Que o Senhor venha de encontro a todos estes que estão ouvindo esta mensagem,
trazendo, Senhor meu Deus, a eles, através das suas próprias fé, não é? A cura, a libertação, trazendo para eles, através da fé que eles manifestam, aleluias, o seu mover, porque tudo é possível para aquele que crê e nada é impossível para ti. Mas nós precisamos reciprocamente apresentar a ti a nossa busca, o nosso esvaziamento. E mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela será suficiente para o céu se mover e transformar na terra circunstâncias que para os olhos dos homens e até mesmo, aleluia, aqueles que estão em volta de nós achar que é impossível, mas o Senhor é fiel, o Senhor prometeu. Aquele que busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, tudo mais será acrescentado na vida deles. E além do reino e da justiça, o resto é resto. E o Senhor tem prazer de ter em nós testemunhas vivas do teu poder, do teu amor. E nós nos apresentamos a ti pedindo, Senhor, sê conosco, aceita o nosso mover em sua direção, aceita a nossa pequena fé, mas realmente a nossa fé única, exclusivamente em ti. Pai, abençoe todos os que estão ouvindo esta palavra, concedendo a eles, Senhor, mediante a sua fé, a cura, a libertação, as portas abertas, concedendo a eles mais de ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção? A bênção está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26. É uma bênção gloriosa que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos que ouvem digam amém. Amados irmãos, amados ouvintes, ficamos por aqui, pedindo mais uma vez aos amados irmãos que se inscrevam no nosso canal, mande a mensagem para os seus contatos e que Deus possa, através desse ato de fé de cada um de vocês, abençoá-los mais e mais, no poderoso nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor.